Olá, meus amigos, muita paz, muita luz a todos nós. Que Deus nos guarde sempre nas boas energias, nas boas vibrações. Estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa reflexão semanal no livro O Espírito da Verdade. É um livro da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, por diversos autores espirituais. Hoje nós teremos o tema Sem Idolatria, que é um texto de Emmanuel. Sem idolatria vai nos trazer duas referências. Uma da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. A gente sabe que a idolatria na cultura hebraica era muito forte. Nessa passagem, Paulo está se referindo até aquela questão do bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, e ele pede que o povo o aguardasse no pé da montanha, na região em que eles se encontravam, né? E quando Moisés desce, eles estavam ali com um bezerro de ouro forjado com as joias, os ouros, tudo que foi angariado entre aquele povo, e eles estavam ali numa orgia danada, bebendo, né, comendo, dançando, festejando, né, se relacionando sexualmente, de uma forma bem assim, como se diz, bem misturada, bem solta, bem orgiástica. E é isto que Paulo está se referindo neste momento. Se a gente for lá no texto da carta de Paulo, em outros trechos, ele vai colocar isso na sequência anterior e posterior a essa parte. Mas o que nos importa é esse tema. Não vos façais, pois, idólatras. Coríntios, a cidade de Coríntios, também uma cidade portuária, uma cidade que tinha um comércio muito grande pela região que era situada entre o Oriente, o Ocidente e todas as regiões populosas do planeta na época. Mas Coríntios também é conhecido pela sua fama de ser uma cidade onde o meretrício era muito forte, onde a sexualidade era exacerbada, e em todos os sentidos. A cidade de Coríntios era uma cidade pomposa, né? Uma cidade que estava ali pronta para receber o estrangeiro e alegrá-lo em todos os sentidos. Então tem essa referência. E, como de costume, o Espírito de Verdade sempre vai nos remeter a uma passagem do Evangelho. E a passagem do Evangelho situa no capítulo 11, do item 8. Então, nós vamos lá no Evangelho, capítulo 11, item 8, depois desse introito, né? Para a gente fazer a nossa leitura reflexiva, comentada, e depois passamos para o livro do Espírito de Verdade, rogando sempre a Deus que nos abençoe e nos guarde na luz e na paz. É um estudo que fazemos sempre às segunda-feiras na casa do Nova Luz, porém, como nós estamos nesse processo de quarentena, nesse processo de isolamento social, momentaneamente, a gente está fazendo pela mídia social, pelo computador, pela tecnologia, mas é bom que também a gente abranja outras casas. Tenho enviado vídeo para o Célia Xavier, para muitas pessoas que a gente convive, para o Nosso Lar, que é uma unidade que tem lá em Contagem uma casa muito querida, de amigos queridos, como da Casa de Célia, como do Nova Luz, e outras casas, Morada Nova de Minas, que fica a 400 quilômetros de Belo Horizonte, que a gente também dá um suporte lá de vez em quando, vai lá, vem cá, faz uma live aqui, manda para lá. Então, é bom que a tecnologia nos remete a muitos lugares ao mesmo tempo. A gente cita essas casas, mas tem outras casas que a gente participa com a nossa
pequenez de divulgação, de divulgador da doutrina dos Espíritos com as nossas migalhas. Mas a gente sempre tem a certeza que as migalhas nas mãos do Cristo se multiplicam, como ele multiplicou os pães e os peixes e os conduziu aos famintos. Dizem que a multidão era de 5.000 homens, mas mulheres e crianças não eram contadas à época. Se mulheres e crianças não eram contadas à época, podemos imaginar que tínhamos ali pelo menos 25.000 pessoas, porque a maioria das pessoas que seguia Jesus em busca ali do lenitivo, do alento, eram as mulheres e as crianças, os velhos. E muito raramente, assim, não muito raramente, mas em menor número, os homens. Mas tinha 5.000 homens seguindo Jesus. E Jesus os alimentou com as migalhas de 5 pães e 2 peixes. E ainda fez sobrar 12 cestos da comunhão, da agregação dos valores. A multidão se alimenta e ainda sobra cestos carregados para a próxima remessa. Os falsos profetas é o item 8 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos fazer a leitura, compartilhar umas reflexões, depois passar para o Espírito da Verdade do texto de Emmanuel. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Se vos anunciarem, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o Cristo está acolá, cuidado, não vá. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Essa é uma fala de Jesus, é uma fala, né, de João, o evangelista. A gente vai ver que João, o evangelista, nos recomenda verificar se todos os espíritos vêm em nome de Deus, porque muitos estão afastados de Deus e falam em nome dele coisas absurdas e que ainda, infelizmente, são aceitos por alguns, né, que dão crédito a esses espíritos. E a recomendação inicial aqui é o espírito autor do texto é o Luiz, que foi um texto que foi de 1861 em Bordeaux. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. São amargos os frutos. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode porvir de fonte má. Aqui Luiz já nos faz a segunda recomendação. Primeiro, cuidado quando disserem que o Cristo está ali. Mas pode ser o Cristo. Hoje a gente vê muita gente falando o Chico, Bezerra, Emmanuel, mas citando nomes famosos, nomes pomposos, nomes dignos, honrados, honestos. Eu falo pomposo no sentido que foi construído em torno desses nomes um trabalho digníssimo com Cristo. Então, se usa muitos nomes para atrair a atenção, para atrair a multidão. E olha que o nome do Chico é falado aos 4 cantos por muita gente, inclusive com coisas torpes, inventando coisas que em vida o Chico não transmitia para ninguém. Depois de morto, parece que ele abriu a torneira e começou a falar. Mas, infelizmente,
são essas questões. O Cristo está ali, o Chico está ali, o Emmanuel está ali. Porém, Luiz passa para a segunda recomendação. Observe a árvore, as folhas já não estão embranquiçadas naquele sentido daquelas florezinhas que vão e deixam a árvore branquinha, né? Pode ser de neve, mas a época lá em Israel eu penso que não caía neve, então era flores mesmo, embranquiçava a árvore. Era a época de frutos, e ele está nos remetendo aqui a frutos. Ele fala assim, olha, uma árvore boa não pode dar bom fruto, o fruto da árvore... Não, desculpa. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Os frutos da árvore má são amargos. Da árvore boa, os frutos são doces. Então, aqui ele está começando a nos apresentar questões que nos permitirá discernir em relação à fonte. O Cristo é a fonte da mais pura expressão das leis de Deus, que são os evangelhos. O Chico é a fonte da continuação mais pura do trabalho desenvolvido por Kardec no século XVIII. Kardec é a fonte mais pura do espírito de verdade em trazer para a humanidade os compêndios da doutrina dos espíritos. A fonte. Que frutos deve dar a fonte? Que frutos deve dar a árvore? Assim, meus irmãos, que deveis julgar? São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possui o mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam atos, podeis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Devemos analisar a fonte, porém, os frutos, né? Aquilo que vai ser produzido. Se alguém disse que é o Cristo ou enviado do Cristo, os frutos devem ser compatíveis com a obra que ele deixou. E aqui o Luiz vai dizer para nós que esses espíritos ou essas pessoas devem expressar a mais elevada virtude como ato, como comportamento, como ensinamento. Se eles apresentarem essas virtudes no mais alto grau, no comportamento, no pensamento, nos ensinamentos, nos exemplos, podemos considerar que esses são realmente enviados de Deus. Porém, devemos desconfiar das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. As palavras melífluas são aquelas palavras doces, aquelas palavras que encantam o ouvido, que seduz, né, naquele primeiro princípio, aquelas palavras que vai te agradando, o canto da sereia. Essas palavras melífluas são o canto da sereia. Devemos desconfiar, porque é um verniz superficial. Devemos desconfiar dos escribas e dos fariseus que ficam pregando nas praças públicas. Então, transportemos esses escribas e fariseus para o nosso tempo, para os nossos templos, para as nossas casas espíritas, para os templos das outras religiões, para a nossa vida social a mais ampla possível. Pessoas que iludem, pessoas que passam mel na boca, te agrada, te elogia, pessoas que vão colocar na sua mente
aquilo que é agradável no princípio. Desconfiai. Desconfiai. Kardec, quando recebeu o convite do Espírito de Verdade, do próprio Espírito de Verdade, que ele fala assim, eu gostaria de confirmar se a missão pela qual eu fui avisado é verdade? Ele, sim, é verdade. Porém, você não é o único. Você pode aceitar, mas você pode fraquejar. E se você fraquejar, nós temos um plano B, um plano C, um plano D. E o Espírito de Verdade elencou uma folha praticamente de situações complicadas que ele iria passar. Você vai ser traído, vai ser escarnecido, vai ser julgado, vai ser condenado, você vai cair de tanto trabalho, na exaustão de tanto trabalho. Foi elencando um monte de coisas. Não passou mel na boca dele. Quando Emmanuel se apresentou para o Chico e falou assim, está disposto a trabalhar com a doutrina dos espíritos, com a mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me faltarem, nós não vamos lhe faltar, mas para isso é preciso de trabalhar, de estudar e se esforçar no bem. E depois disso, disciplina, disciplina, disciplina. E apresentou para ele um monte de escolho. E olha a vida do Chico, como é que foi atacada de tudo enquanto é jeito. Então, aquilo que é divino não vem oferecer para a gente facilidades humanas. Não vem oferecer para a gente pedestal para a gente subir. Não vem oferecer para a gente vitrine, destaque, posição de idolatria. Não vem nos colocar na posição ali da berlinda para ser apreciado e aplaudido pelos homens. Quando os espíritos missionários do Senhor se apresentam, eles vão nos falar a verdade. E a verdade é que nós somos espíritos ainda em evolução, carecentes de vencer as nossas más inclinações. E para vencer as nossas más inclinações, nós temos que fazer muito esforço para que isso se dê. E esforço sobre nós mesmos. É isto que eles estão falando. E aquele que depende daquele que pretende ter um monopólio da verdade. Kardec é bem lúcido nessa parte. Ele fala assim, fora da verdade não há salvação. Ele fala assim, quem pode ter exclusividade da verdade? Fora da igreja não há salvação. Quem pode ter a exclusividade da igreja de Deus? Então ele vai nomeando ali para a gente. Aí depois ele fala assim, fora da caridade não há salvação. Caridade é neutra. Neutra. A verdade que nós vamos apreendendo no meio do nosso caminho, no nosso caminhar, ela é uma verdade relativa, que vai se aproximando da verdade verdadeira, que é a verdade de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho que trago a verdade divina para que vocês possam se conectar a Deus. O Evangelho de Jesus é a síntese mais perfeita das leis cósmicas. Então, no Evangelho, nós vamos encontrar as verdades eternas. Se a elas nos aderirmos, trazendo-as para a nossa intimidade mais profunda e colocando-as em ação na nossa vida. Não. O Cristo não está entre esses. Porquanto, o que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhes o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que ajam com o exemplo e conselhos que prodigalizam de salvar a humanidade que corre para a perdição, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átimo de orgulho foge, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte
mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Jesus não está no meio dos fariseus e dos escribas modernos, e nem daqueles que a ele se assemelham. E aqueles que estão com Cristo, eles têm que trazer nas suas atitudes o cunho do exemplo, da brandura, da humildade de coração. Tem que ser brandos, humildes, modestos. A modéstia é aquela virtude da alma que não permite que a pessoa se envaideça daquilo que faz ou daquilo que está incumbido de fazer. O Chico nunca foi para a vitrine enquanto era encarnado. Os programas que ele participou do Pinga Fogo, que é o mais famoso, foi com autorização do Emmanuel, por necessidade, à época, de fazer uma divulgação maior, né, da doutrina dos espíritos. Trazer um campo de reflexão mais abrangente e mostrar os postulados. Aí chegou um certo momento que o Emmanuel falou assim, chega, ele se afastou. Dava entrevista, aparecia no programa ou outro, mais no final da vida dele. Mas não era de ficar aparecendo. E hoje parece que depois de morto ele perdeu a modéstia na boca de muita gente. A gente até vê algumas mensagens que intitula Chico Xavier com certas questões, assim, perdeu o senso. Depois que desencarnou, perdeu o senso moral. Perdeu o senso de dignidade. Aqui está falando que tem gente que prodigalizam salvar a humanidade. A única pessoa que pode salvar a humanidade é Jesus. E Jesus respeitou todo mundo, respeitou Pedro na sua fragilidade, respeitou Judas na sua condição de fraqueza política, e foi respeitando e nos respeita, respeitou até aqueles que o prenderam e o crucificaram. Respeita o livre-arbítrio de cada um. E a gente vai caindo no engodo de muitos que vêm com palavras melífluas, palavras doces, agradáveis, né? Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai, cuidadosamente, tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. A nossa condição espiritual, eterna. Somos eternos na eternidade, a partir do momento que fomos criados. Vamos caminhar firmes, perseverantes, com Jesus, com a doutrina dos Espíritos, ou com a religião que mais nos agrade, se algum que estiver assistindo esse áudio não for espírita. Esse vídeo, não mais o áudio, é vídeo. Viajores somos todos nós. Só por um pouco de tempo mais estaremos nas trevas e nas dores da provação. No mundo, na matéria. A matéria e o mundo humano é condensado. Então, treva, nesse sentido. Ou ignorância. Por um pouco de tempo estaremos aqui. Porque somos viajores. A nossa paragem final é a luz nos páramos espirituais, de altiplanos de luz que a gente ainda desconhece, porque não passamos pelas experiências do bem eterno. Estamos mais próximos ainda de uma primitividade, mas é passageira. Nós estamos viajando para a luz. Se abrirdes os vossos corações a essa suave doutrina que é a dos Espíritos com o Evangelho de Jesus, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações
de vossa alma acerca do desconhecido. Quando abrimos os nossos corações às leis eternas, nós estaremos caminhando em direção ao desconhecido, mas o desconhecido da sublimidade divina. É o que nós ainda não conhecemos. É a parte da criação que a gente ainda não conhece. Mas estamos a caminho. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros. Quando a gente tem aquele êxtase de uma oração, de uma atitude benéfica, de um bem, de uma graça que recebemos da espiritualidade, uma felicidade muito boa. Quando uma filha querida nossa se casa, a gente fica feliz, compartilha essa felicidade. É muito gostoso. Quando a gente vê nossos filhos fazendo sucesso, quando nós mesmos fazemos sucesso no sentido de alcançar os nossos objetivos, isso traz para a gente uma felicidade íntima. Então, nós temos esses silfos ligeiros, quando a gente consegue vencer um vício, parar de beber, parar de fumar. Infelizmente, tem muita gente que tem excessos na droga, na sexolatria e outras questões. A gente consegue vencer, a gente se renova por dentro. O exemplo máximo, Maria de Magdala, que sempre nos dá essa máxima exemplificação de virtude que vence os vícios. Esses silfos que vemos passar nos nossos sonhos e que, em efêmeros, passageiros, apenas os encantam o espírito. É o espírito que, às vezes, em desdobramento no plano espiritual, vê coisas que não é dado ao homem falar com palavras, coisas inefáveis. Conhecer um homem, não sei se no corpo de carne ou no outro corpo, que um dia ascendeu ao terceiro céu. Isso é uma fala de Paulo, que está lá em Coríntios, quando Paulo se desdobra e tem um encontro com Abigail e Estevão, logo após ele ser expulso da casa do pai, o último reduto que ele buscava apoio. Ele encontra, então, uma gruta na beira do mar, cansado, abatido, fraco, com fome, doente. Ele praticamente desmaia de tanto sono. Mas é um topor que vem envolvê-lo. E ele se desdobra e vai encontrar com Abigail no plano espiritual. Aquele espírito que cativou o coração daquele homem valoroso, o vaso de barro nas mãos do Cristo, que deu muito fruto na encarnação pela qual ele passou como Paulo de Tarso. E ele tem um diálogo com Abigail, e Abigail fala com ele para ele trabalhar, amar, perdoar e esperar. Colocou esses 4 conceitos como base de toda a sua vida. Ele trabalhou muito, ele teve que perdoar, ele teve que amar e ele precisou esperar. Inclusive, ele precisou esperar 7 anos do encontro com Cristo ao primeiro trabalho na ilha de Chipre, quando ele foi acessado por Barnabé. 7 anos no anonimato, no deserto, no silêncio, no ostracismo, refazendo-se por dentro. Agora, meus amados, a morte desapareceu. A morte não existe, já sabemos disso. Dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora vós que, bem desempenhado, haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes a temer do que sua justiça. Pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançar incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam.
Esse finalzinho aqui é nos concitando a permanecer firmes no nosso propósito, na marcha evolutiva, né? Nesse processo de contenção das nossas más inclinações, no esforço para fazer a nossa transformação moral, limpando a nossa consciência em relação às leis divinas. Quanto mais a minha mente estiver limpa das coisas mundanas, dos equívocos passados, quanto mais a minha consciência se aproxima das leis divinas, mais livre eu me torno. E esses momentos de dificuldades passageiras se tornarão abençoados trampolins para os altiplanos da luz. É isso que Luiz veio nos trazer nesse finalzinho. Permaneça, seja perseverante, né? Lutai contra as más inclinações, não, as más influenciações. Dominai suas más inclinações, que as más influenciações nem de leve chegarão a te atingir. Lembrando que os falsos cristos e os falsos profetas, eles sempre se apresentam para as multidões. A Aguinha de Belo Vale, fluidificada no Centro Espírita Catacumbas de Contagem. Esses espíritos falsos, cristos, falsos profetas, que usam nomes venerandos e usam nomes venerandos, né? Eles gostam muito de vitrine, de destaque, de ser ouvidos. Eles querem deter o monopólio da verdade. Querem estar no topo. E não permite que ninguém os incomode. Porque esses que os incomodam não servem para ser seus discípulos. Então, prestai atenção. Quando a árvore sinaliza que vai dar fruto, experimente o fruto para ver se ele é doce ou amargo. Se um falso Cristo, ou um falso profeta, ou alguém que se intitula um dos enviados dos divinos emissários do Cristo, que frutos eles dão? Que frutos eles dão? Analisai os frutos e verá a qualidade das árvores. Sem idolatria. Por que sem idolatria? Porque esses espíritos, eles vão querer ser o seu modelo, o seu guia. Eles vão querer ser aquele que está se destacando. E ele vai fazer de tudo para comprar a sua consciência. E como que ele vai comprar a sua consciência? Com as palavras melífluas. Ou ele vai insuflar a vaidade, ele vai te aguçar aquilo que você traz dentro de si, né? Vai te lisonjear. É bom ser lisonjeado, né? Você incha. Porém, desculpa, porém, há momentos que a gente incha, explode e cai. Porque os seguidores do Cristo, esses sabem que o caminho é de pedra e espinho. A gente vai falando, a garganta vai secando. Também aqui própolis de Belo Vale, fluidificado no Centro Espírita de Catacumbas, em Contagem. Para adocicar a boca, vocês desculpem, mas a garganta fica muito seca quando a gente vai falando, pior do que pobre na chuva. Sem idolatria. Núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas estranhas à religião têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. Aqui nós vamos vir para o tempo moderno. A idolatria hoje é um processo que nos remete aos ídolos, aos que estão em destaque, os nossos heróis,
os mitos de todas as sociedades. Só que hoje nós temos uma série de ídolos, de heróis de destaque na sociedade. E a própria sociedade cria meios de induzir pessoas a alcançarem esses lugares. Mas por detrás de tudo, há uma questão de, vamos dizer assim, de tapear, de convencer, de fazer tornar um adepto, de iludir, de hipnotizar e muitas outras coisas, para que você fique fixo naquele processo. A gente tem certos programas que atingem picos aí de 70 milhões de pessoas assistindo. Uma exposição exagerada de corpo, sexo explícito e uma série de inversões de valores, idolatria, ideológicas, que vão te iludindo, te conquistando, porque aguça em você o desejo de estar ali. E se você não está lá, você também tem a satisfação de ver uma representação da sua questão imaginária, dos seus gostos e dos seus pendores. E Emmanuel está falando assim, olha, cuidado, que muitos podem, inclusive no campo religioso, né? Agora eu já estou abrindo o campo da reflexão para todos os setores da humanidade, para os nossos tempos modernos. 2020, esse texto de Emmanuel é da década de 60, de 1961. 60 anos já fazem. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Os ídolos inertes. Podemos considerar os santos de barro, aquelas imagens, né? Ou os atuais ídolos da mídia, da música, da arte, de todos os sentidos. Como nós somos espíritos velhos, eu sei que eu tenho aparência aí de uns 23, 24, 25 anos, mais ou menos, sou jovem, forte, bonito, mas o espírito é milenar, muito milenar. Tenho uma bagagem que vem lá da Mesopotâmia antiga, da Suméria, e todos vocês que estão me escutando. A caminhada é longa. Então, nós trazemos certos arquétipos individuais e coletivos, como diz Carl Gustav Jung, ou nós trazemos uma mitologia, uma narrativa de fundação de uma cultura, de um povo, de uma religião, enraizado na nossa inconsciência mais profunda. E nós estamos habituados a esse modo de relacionamento, talvez com o religioso, com o divino, com o místico. E quando hoje nós entramos na doutrina dos espíritos, no século XX, XXI, com o propósito de ampliar a nossa capacidade de raciocínio, de discernimento, de libertar as nossas consciências dessas coisas que já são passadas, né? Que deveriam de ter sido eliminadas de nós por motivos de evolução espiritual, mas ainda trazemos esses hábitos enraizados, esses pontos mortos que se repetem nas nossas encarnações sucessivas, né? E Emmanuel está falando assim, não abdique do raciocínio, não abdique da sua capacidade de discernimento, do seu livre-arbítrio,
e não substitua o seu processo arquetípico ou idolatrias daquelas estátuas de barro que representavam certas entidades que a gente chama de santos, pelos médiuns de hoje, pelo orador espírita. Nós não devemos idolatrar espírita. Homem não deve ser, em hipótese alguma, idolatrado. Ele pode ter um destaque social, um respeito pelo trabalho, por aquilo que ele faz. Mas no campo religioso, a única forma de idolatrar que nós devemos ter é para com Deus. Nós devemos ter a gratidão pela vida, a adoração, o momento de nos conectarmos com Ele, né? E os momentos que a gente precisa abrir nosso coração em petitórios e outras questões mais. O restante, Jesus um dia foi indagado por um jovem. Bom mestre, que devo fazer para ganhar o reino dos céus, a vida eterna? E Jesus respondeu a ele. Ia falar retardio, mas a palavra ficou agarrada aqui, então vai responder mesmo. Por que me chamas bom? Bom é só o Pai que está no céu. Mestre, eu sou. Olha como que um espírito crístico sabe que somente Deus é bom, mas que mestre ele era. E às vezes a gente quer transformar pessoas humanas em Deus, em deuses, já que também nós temos a idolatria lá dos deuses gregos, romanos, da mitologia, de todas as formas, né? Urge, desse modo, compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza. Idolatria de qualquer natureza, a gente tem que compreender que é impróprio, principalmente no campo religioso, no campo do espírito. E é idolatria de qualquer natureza. Fugindo, entretanto, a iconoclasta e a violência. Iconoclastia e a violência. No cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias. De modo a servirmos na liberdade mental dos outros, na esfera do bom exemplo. Não devemos ser iconoclastas nem violentos em relação ao outro. Se o outro ainda tem uma postura idólatra, se ele acha que ele precisa de uma imagem para ter fé, alguém que deva guiar-lhes, dar-lhes os exemplos, respeitemos. Não devemos. Mas nós, entre aspas, se nós já despertamos a nossa capacidade de raciocínio, de discernimento, de bom senso, nós vamos lembrar que o guia e modelo da humanidade é Jesus. Mas Kardec coloca lá um ponto de interrogação e ele vai falar, interrogação não, uma vírgula, e vai falar o seguinte, olha, o ensinamento do Cristo é um modelo ideal que nós podemos aspirar. Ou seja, pega Jesus, mas no sentido dos evangelhos. Quando Jesus é alguém modelo, no comportamento de Jesus, que foi 100% conforme as leis divinas. Mas o que devemos seguir são os evangelhos. Trazer os evangelhos para a nossa vida, incorporá-los à nossa bagagem espiritual e trilhar nos caminhos do Cristo, que não foram fáceis. Teve muita dificuldade. Cruz e sofrimento. Morte infamante. Kardec também passou por isso. O Chico foram 90 anos de martírio. Ele não teve trela, não. Com 3 anos, ele já padecia na mão de um espírito convidado a ser a sua madrasta. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, em sua pureza de fundamentos, surgiu
no clima da Galileia, então aqui é a doutrina do Cristo, né? Dispensando a adoração indébita. Em todas as circunstâncias, devemos exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhes foram impostos ao exercício simples e natural. A doutrina cristã primitiva, ela cortou todos os excedentes. Porém, a atitude humana, depois que o Cristo volta para o plano espiritual, voltou a incorporar paramentos, ritos, dogmas e uma série de questões, deturpando aquilo que Jesus deixou como símbolo, a casa do caminho, com bancos rústicos, com um chão de terra batida, mas acolhedor, camas rústicas, mas acolhedoras, trabalhadores rústicos, Pedro, com toda a sua condição, até que ele se sublima mais tarde. Mas foi ali que iniciou um trabalho cristão na prática, porque Jesus trouxe os ensinamentos, gravou-os nas nossas mentes e nos nossos corações, impregnou os seus discípulos dessa energia divina. Depois eles transformaram tudo isso em ação prática. Paulo andou por 4 cantos, Barnabé, Tiago, João, Pedro, fizeram a casa do caminho e tocaram o bonde. Sem sinalização, sem pompa, sem riqueza, sem paramentos e tudo mais. Indico um filme que é muito bom para a gente ver isso na Idade Média. Chama-se O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Filme antigo, mas um filme delicioso para a gente ver como que existia uma ala da igreja que queria que a igreja fosse igual à igreja primitiva e uma outra ala que achava que a igreja deveria tomar outros rumos. Não vou contar o final para não fazer um spoiler aqui. Nem sei falar esse negócio. Mas vai lá, assiste o filme que vocês vão entender o que nós estamos falando. Assim, proscreve de teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno dos objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vêm cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito, através da legítima confiança. Vamos fazer uma limpeza definitivamente da nossa consciência, do nosso coração, desses processos que estão ainda em nós. Processos idolátricos de todos os tempos, de todas as formas. Nós já somos espíritos conscientes, podemos ser livres dessas questões e caminhar com mais naturalidade. A vida é mais natural, é leve, é simples, é bonita. Ela é pujante de luz. Ela nos traz belezas que a gente desconhece, porque a gente está cheio de coisas inúteis. Tem uma passagem de um monge, né? Eu escutei isso até pelaquela monja Cohen, que 2 discípulos se candidataram a fazer parte de um mosteiro e foram conversar com o monge lá, e um discípulo novato, né, falava demais, conversava demais, explicava demais e citava demais aquele negócio todo. E o monge tentava explicar como funcionava, como fazer, como vir, como ir, aquele negócio todo. E o discípulo sempre citando Buda, citando isso, citando aquilo, citando aquelas coisas budistas, né? E o monge, você não dá conta de falar com esse moço, não. Vamos tomar um chá? Chamou o menino para tomar um chá. Ele e o outro. Pegou 3 xícaras, colocou meia xícara para ele, meia xícara para o moço e o outro rapaz, que era mais silencioso. E para esse rapaz, ele começou a despejar todo o conteúdo do bullying
na xícara dele. Claro que encheu e começou a entornar. E ele falou assim, monge, tu não está vendo que tu está entornando o chá? Tu não tem a mente desperta? Como podes fazer isso? Aí citou mais uma coisa. Ele falou assim, meu filho, preste atenção, que numa xícara cheia não cabe mais nada. Eu não tenho nada para te ensinar. O cara estava saturado de ritos e mandamentos. E às vezes nós somos essa xícara cheia que não permitimos que ela seja esvaziadas para que possa vir conteúdo novo. O mesmo ensinamento Jesus disse para nós, não coloque vinho novo em odre velho, porque se você colocar ele vai rasgar, vai se perder. Jesus usava de simbologia, o monge também usou de simbologia. E é isso que Emmanuel está falando para a gente. Esvazie, retire essas coisas inúteis que te complica, que complexifica a vida. Não permita que esses entraves continuem te entravando. Queres seguir o Cristo? Torna-te leve. Torna a vida leve, seja saudável, humilde, compassivo, simples. Se integre à natureza. Não existe coisa melhor do que um bando de crianças brincando na beira da lagoa, tomando um banho de lama. E lamear a cara toda, a roupa toda, para ficar uns 6 meses com o pé vermelho, as unhas cheias de barro. A roupa vai precisar de uns 4 pacotes daquele sabão super concentrado para voltar a ter uma cor mais natural. Mas aqui dali é simples. Aqui dali é conexão com a natureza. É você poder entrar na lagoa, se refrescar naquela água, brincar alegremente, sem a dureza. Às vezes, nós, da humanidade, da sociedade, precisamos tomar um banho de lama. Esquecer dos rigores, da disciplina. Tem gente que é tão disciplinado que não abre mão de nada. Nem dá um sorriso. Não dá nem um aperto de mão, um abraço. Principalmente agora, né? Nessas pandemias viróticas. A vida é leve, é doce, é suave. Sejamos leves, doces, suaves. Deus é leve. Jesus é leve. A religião é leve. E ela nos eleva ao Criador. Recebamos hoje a incumbência de aplicar na edificação do bem desinteressado o tempo e a energia que desperdiçávamos outrora à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Vamos seguir com Jesus. Mas aqui Emmanuel deixa uma última referência para a gente. Os ídolos mortos. A gente refere muito àquilo que é externo. Aquilo que está fora. Aquilo que me espelha, que me representa, que aguça o meu desejo, a minha vontade. E Emmanuel nos faz ver aqui que existem muitos ídolos mortos na nossa intimidade. Quantas personalidades nós já demos vida? Quantas experiências, quantas religiões, quantas filosofias, quantas posições sociais, quantos status sociais, quantos e quantos e quantos e quantas vezes nós já vivemos, morremos e vamos morrer de novo porque estamos vivendo e daqui a pouco a lei se faz, a gente evolui e tudo se cumpre. Ídolos mortos. Vamos deixar isso para trás. Vamos deixar os mortos enterrar seus mortos. E vamos seguir vivos com Jesus na trilha do bem.
do amor, da justiça, da caridade. Mais uma vez, vamos fazer a vida leve, vamos brincar, vamos sorrir, vamos trabalhar, vamos ser sérios, mas vamos estar vivendo com Jesus na leveza, porque os altiplanos da luz, a dureza e o peso específico da matéria não cabe. Por isso é que nós não estamos lá. Porque nós estamos aqui, ó, incrustados na concha da vida humana. Mas aí vem aquele homem solar, aquele espírito luz, que descortina no nosso horizonte a beleza do reino de Deus e fala: vinde a mim, todos vós. Venham conhecer o reino de Deus que está dentro de vós, entre vós e no meio de vós. E vai nos convidando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o grande médico das almas. Conectemos a esse bom pastor e ascendemos em pensamento e em sentimento aos altiplanos da luz, de consciência, de coração. Sejamos como as crianças leves a brincarem na beira da lagoa, assim lamearem, mas saírem alegres e felizes, sorridentes. Precisamos disso, ter a pureza das crianças, como Jesus nos convidou. Muita paz a todos. Que Deus abençoe, vos guarde e vos ampare nesse processo evolutivo, nessa caminhada. As casas espíritas aqui citadas, não vou falar os nomes, porque são tantas as pessoas com as quais convivemos nas unidades espíritas, que são pontos de luz que Deus permitiu que, através da doutrina dos espíritos, existissem aqui na Terra, para que nós congregássemos as nossas relações espirituais uns com os outros, dando as mãos e seguindo com Jesus. Muita paz a todos e a minha eterna gratidão a essa doutrina maravilhosa e a doutrina do Cristo. E a gratidão a todos vocês. Muita paz.